Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam bem-vindos aqui ao site Jornal dos Concursos, nossa aula de informática. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre memórias do computador. No slide você vê, sou o seu professor Rodney Dancas, eu tenho um site que pode ajudar você, pode ajudar a complementar seus estudos, professoridancas.com.br. Estou no Facebook, Professor Idancas, está aí o endereço. Estou também no Twitter, se você quiser me seguir, é tranquilão, né? Só pá, já está me seguindo, beleza? Vamos dar continuidade ao nosso curso, aqui é um lugar que eu me sinto muito bem, da aula, gosto pra caramba aqui do pessoal do Jornal dos Concursos. Forte abraço pro Zé Ricardo, forte abraço para a Amanda, o pessoal que também me assiste aí de uma outra forma. Você que está me assistindo aqui, agora aqui no Jornal dos Concursos, você precisa saber um pouquinho sobre memórias de computador. Lembra num daqueles módulos que a gente falou que o computador tem que ter processador, memórias e dispositivos de entrada e saída ou periféricos? Então é sobre isso que nós vamos falar agora. Olha só, mudando meu slide aqui, olha só. Partes funcionais de um computador, você está lembrando, microprocessador, o CPU, memória, dispositivos de entrada e saída. E eu pergunto para você, minha amiga, para você, meu amigo, o que são memórias, né? O que é uma memória? O que são memórias? De uma forma bem simples, claro que o nosso foco é informática para concurso público, a gente vai focar só a prova de concurso, porque eu quero que você passe na prova de concurso, né? Eu quero que você passe, então é assim, calma, eu não vou quebrar o estúdio, não se preocupe. Então você tem que pensar assim, que memórias são células que retêm dados de forma permanente ou não. Então, memórias são células, né, circuitos integrados na área de informática que retêm dados de forma permanente ou não. Dá uma olhadinha no nosso slide. Em resumo, são células especiais que conseguem armazenar dados de forma permanente ou não. Então, dentro do computador eu vou ter alguns módulos, nós vamos ter alguns dispositivos que conseguem guardar a informação de forma permanente e outras de forma temporária. Mas cada memória tem a sua característica, tem o seu tipo. Se cada memória tem o seu tipo, professor, quais são as memórias de um computador ou quais são as memórias que eu preciso conhecer para responder bem uma questão de prova? Vamos lá, olha outro slide lá comigo, olha lá. Quais memórias o computador possui? Quais são as memórias de um computador? Isso aqui é pergunta de prova. Então, as memórias de um computador são a RAM, memória ROM e memória de massa. Memória RAM, memória ROM e memória de massa. Ok? Professor, eu preciso saber mais alguma coisa ou basta saber esses três nomes? Dependendo da prova, basta saber esses três nomes. Dependendo da prova, eu tenho que saber um pouquinho mais. E para isso, eu convido para você olhar comigo esse outro slide que eu coloquei. Características principais das memórias de um computador. E a gente tem, por exemplo, né, memória RAM. RAM é o que nós chamamos de memória volátil. Memória de acesso aleatório, memória de acesso randômico, é uma memória volátil. Ela perde o conteúdo nela gravado quando não há energia elétrica. Essa memória, a memória RAM, é chamada memória de trabalho. E ela serve exclusivamente para executar todos os programas do computador, ponto. Quando você vai comprar um computador hoje, é razoável. Hoje, 2013, a gente tem que falar a data, né, Amanda? Né? A Amanda é minha coordenadora aqui, tem que falar a data, porque esse vídeo está na internet, para sair daqui 10 anos você vai assistir, aí não vai bater alguns números. Então hoje, 2013, a memória RAM de um computador, a capacidade de um computador está em torno de 4 a 8 GB de capacidade, tá certo? Então essas informações são importantes. Anota e estuda. Vamos lá, memória ROM. Memória ROM é não volátil, característica, ela não é volátil. Memória ROM significa memória de acesso, memória somente de leitura. Memória ROM, memória somente de leitura. E o que a prova te pergunta? O que as bancas examinadoras perguntam sobre a memória ROM? Qual o principal tipo de memória ROM do computador? Você anota assim, o principal tipo de memória ROM do computador é a BIOS. É a BIOS de computador, tá certo? É a BIOS do computador. E memória de massa, anota assim, é aquela que retém grande quantidade de dados em relação à memória RAM. E a memória de massa ela pode ser dividida em HD, hard disk, em flash memory, o que aparece mais é o pendrive, em provas, né? E o SSD, onde você vai perceber o uso do SSD, é no tal do Ultrabook.
Ok? Legal? Então vamos lá, deixa eu dar umas dicas importantes de prova no próximo slide, tá aí. Essas dicas estão apresentadas. Capacidade atual. Então, da memória RAM, isso é dica, então anota, porque cai em prova. Dica é que cai em prova. Ok? Capacidade de memória RAM, hoje, entre 4 e 8 GB. 4 é o que está predominando. Essas figuras que você está vendo aqui abaixo do seu vídeo, elas são tipos, né? São os modelos físicos, né, de memória RAM do computador. Então você observa que esses modelos podem ser para computador de mesa, computador notebook. E esses tipos de memória RAM nós chamamos de pente de memória RAM. Então quando você for comprar uma memória RAM, você pede assim para o vendedor: você tem pente de memória RAM? Aí ele vai entender que você vai querer exatamente aquele dispositivo que você vai encaixar na placa-mãe. Tá certo? Então não esqueça dessa capacidade. De 4 a 8 GB, volatilidade como característica principal e a função da memória RAM é executar todos os programas. Outra dica de prova, lá, dicas de prova, olha lá. Na figura, nessa segunda dica aí que nós estamos colocando, a gente está observando aí a figura do que nós chamamos de BIOS, né, da memória ROM BIOS. Então essa figura mostra o que vem a ser a memória ROM do computador, o tipo BIOS. No computador, olha aqui para mim, no computador existem várias memórias ROM, né, do tipo ROM. A mais importante e que é cobrada em prova é a BIOS. E eu estou mostrando aqui na figura para vocês um tipo de BIOS da AmiBIOS. A AmiBIOS é a empresa americana, mas é a BIOS. E o que a BIOS faz? A BIOS significa Sistema Básico de Entrada e Saída, traduzindo já para a língua portuguesa. É um dispositivo que contém duas subrotinas importantes, denominadas de setup e post, que tem por objetivo controlar todos os dispositivos de entrada e saída inseridos em um computador. Então, BIOS é um sistema que controla os dispositivos de entrada e saída inseridos no computador. A BIOS consegue controlar, claro, com as suas subrotinas, o boot do computador, a frequência de operação da CPU, o funcionamento ou não de portas USB. Então, toda essa parte, né, que ensina o computador a funcionar, inclusive iniciando o sistema operacional pelo boot, toda essa configuração está dentro da BIOS. E a BIOS é um tipo de memória ROM. Então, gravar isso. Outra dica, para a gente já finalizar essa parte de memórias, outra dica importante que a gente passa nossas videoaulas aqui no Jornal dos Concursos, é o conceito de volatilidade. Isso aqui cai desde uma prova de nível médio até a prova de perito. Esse conceito que eu vou passar agora cai em qualquer tipo de prova. Conceito de volatilidade. O conceito de volatilidade está relacionado diretamente, mas não tão somente, mas diretamente à memória RAM. Volatilidade é a propriedade da memória de não reter as informações com ausência de energia elétrica. Não é memória volátil, a RAM. Não é memória volátil, a memória ROM. Não é memória volátil, a memória de massa. Ok? É exemplo de memória volátil, a RAM. Característica, né? Por que ela é volátil? Porque ela trabalha com energia elétrica. E quando ela trabalha com energia elétrica, ela vai fazer o quê? Ela vai executar vários programas de forma muito rápida. Então é uma característica de só trabalhar com energia elétrica para executar os programas. Então a volatilidade é essa característica de perder o conteúdo, com a falta de energia elétrica, mas quando tem energia elétrica, ela tem uma função excelente, que é executar rapidamente todos os programas. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aí como indicação de livro para estudo Informática para Concurso, da editora Método, do autor Rodney Dancas, um livro que eu me baseei para ministrar essa videoaula. Espero encontrá-la no nosso próximo vídeo, para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Estou no Twitter, você já sabe. Estou no Facebook, você já sabe. Estou aqui no Jornal do Concurso, claro que você já sabe. Forte abraço, até a próxima aula. Valeu!